Irmãos, eu creio que eu tenho uma palavra desafiadora para você que está aqui nessa manhã. Eu creio que ela é uma palavra que vai talvez te desafiar, talvez te perturbar, talvez atentar os teus ouvidos para, quem sabe, algo que você ainda não escutou ou precisa escutar, ou que talvez você tenha se esquecido. Mas eu creio que quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, Ele estava falando primeiramente a mim. E aquilo que Deus veio ministrando no meu coração, então é aquilo que eu quero passar para você nessa manhã. Você já, então, achou aí o Evangelho de Lucas no capítulo 14? E antes de ler, eu gostaria de orar por nós, para que Deus venha abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, aquietar a nossa mente. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse momento a Ti, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito que está falando já aos nossos corações, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque neste momento de adoração, Senhor, a Tua presença já foi feita manifesta neste lugar, Deus. Ó Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para que Tu venhas a caminhar entre nós? Ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui agora. Venha falar conosco nessa manhã de maneira tremenda, Senhor. Venha falar de maneira poderosa, Senhor. Aviva o nosso coração nesta manhã. Venha nos desafiar, Senhor, a entrarmos no propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu oro isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 14, a gente vai ler do versículo 25 até o versículo 33. E ela começa assim: grandes multidões acompanhavam a Jesus. E ele, voltando-se a eles, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra aquele que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, essa é uma passagem muito desafiadora, porque nela Cristo está nos chamando para um nível mais profundo na nossa caminhada com Ele. Ela fala que Cristo estava a caminho de Jerusalém, e neste caminho Ele então volta-se para a multidão, e Ele então profere essas palavras, que se nós formos a caminhar com Ele, se nós formos a ter com Ele, há certas exigências por parte da nossa vida. Então aqui Jesus usa duas alegorias para tratar do mesmo assunto. E esse assunto é o preço do discipulado. Mas eu quero dividir essa passagem em três partes, porque eu acho que ela tem muito para falar comigo e com você aqui nessa manhã. E o movimento dela é claro. Cristo está nos chamando para um compromisso mais profundo com Ele e com a sua missão. Ele está nos chamando para que possamos entrar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Só que para entrar neste propósito, há certos requisitos que nós temos que cumprir. Ou seja, Ele coloca então a responsabilidade deste propósito na vida daqueles que estavam o seguindo. E então Ele começa a fazendo isso, testando o coração dessa multidão que está seguindo a Ele. Então, a primeira coisa que Jesus fez quando Ele começou o seu ministério foi chamar discípulos.
Logo depois dele ser batizado por João Batista, lá no começo dos evangelhos, Mateus 4, ele então sai do Rio Jordão e imediatamente ele começa a pregar o reino de Deus e convocar discípulos. Cristo não veio apenas para distribuir bênçãos, ele não veio apenas para ser um benfeitor para a sociedade em geral. Ele veio para convocar, chamar seguidores, pessoas que iam ter com ele, e andar com ele, e aprender com ele. E esses discípulos, então, são aqueles que carregariam para frente o legado de Jesus. Então, essa foi a primeira coisa que ele fez. Então, aqui em Lucas 14, Jesus já era bastante conhecido em todo Israel. Ele já era conhecido como Messias, ele já era conhecido como Rabi, como mestre da palavra. Eu vou tirar esse microfone aqui que ele está me incomodando. Som. Então, abaixa aqui no retorno aqui para mim. E então Jesus começa a chamar discípulos, porque esses discípulos seriam quem levariam para frente a missão do reino de Deus. Então o que Cristo estava fazendo não era apenas algo momentâneo, não era apenas algo em vão, não era apenas um curativo para sarar uma ferida. Ele estava começando algo profundo que iria eventualmente transformar a identidade daqueles que o seguiam. Então aqui em Lucas 14, Jesus já era bastante conhecido em todo Israel. Ele era tão conhecido que por onde quer que ele ia, a palavra fala aqui que grandes multidões o acompanhavam. Ele era conhecido não só pelos mais necessitados, aqueles que precisavam do toque dele, mas nos capítulos anteriores nós vemos também que ele era conhecido pela alta corte, pela alta corte dos romanos e dos judeus. Já havia se espalhado por todo Israel a fama dessa pessoa chamada Jesus, que falava que ele era o Messias, que ele era a esperança de Israel. Então é isso que nós temos que ter em mente quando nós lemos essa passagem aqui no capítulo 14. Cristo ele não está vagando por aí como um andarilho qualquer, ele está caminhando numa missão, ele tem um propósito, e esse propósito ele irá cumprir quando ele voltar para Jerusalém. Então quando a gente lê lá no versículo 24, que fala assim, que grandes multidões o acompanhavam, isso não significa que Jesus já estava indo por aí, por aqui, por ali, vivendo a sua vida no seu bel prazer, deixando-se levar por quem chamava o aqui ou ali. Não, ele estava caminhando com um propósito, e esse propósito iria se cumprir quando ele entrasse em Jerusalém. Então é nesse cenário que nós vemos então que Jesus volta para a multidão e ele profere essas palavras. E olha só que interessante, porque algo grande estava para acontecer, e antes de acontecer essa coisa grande que Deus estava prestes a fazer, ele primeiro teria que certificar que o coração daqueles que o seguiam estava alinhado com o propósito de Deus. Eu acho isso tremendo, muitas vezes quando nós lemos na palavra que quando Deus está prestes para fazer coisas grandes, Ele sempre volta e Ele prova e Ele testa o coração do seu povo, para ver se o coração do povo está alinhado com a promessa, com aquilo que Ele está prestes a fazer. Biblicamente, meu irmão, a nossa fidelidade, ela é sempre testada por Deus logo antes de Ele fazer algo grande. Então por isso que a palavra fala que nós temos que nos regozijar em meio às provações, porque é em meio ali das provações que o nosso caráter é firmado, é estabelecido, é aprovado. Então nós entramos no destino e no propósito que Deus tem para nossas vidas. E olha só, olha só que interessante, porque Jesus está caminhando e essa multidão está caminhando com ele, então ele se volta. No meio dessa caminhada, a Bíblia não fala aqui onde que eles estavam, se eles estavam numa cidade, ou no campo, ou no meio de um lugar qualquer, a gente não sabe onde ele estava, mas no meio dessa caminhada, ele se volta para essa multidão, e ele começa a falar especificamente com cada um deles.
E aqui, então, a gente vê esse movimento. Tem uma multidão, mas Cristo começa a falar com indivíduos dentro daquela multidão. É muito fácil para a gente se esconder na multidão. É muito fácil para a gente se esconder no grupo. É muito fácil para a gente se esconder no culto. Mas se nós formos entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos ter que ter aquele encontro face a face com Ele. E aqui, amém? Amém? E aqui no meio dessa cena, então, com essa multidão o seguindo, Jesus vira. E a Bíblia não fala com quem exatamente ele estava falando, mas ele estava falando com aqueles que tinham ouvidos para ouvir. E muitas vezes a gente vê a mesma tendência nas nossas vidas. Nós estamos vivendo as nossas vidas, andando com Cristo. Às vezes a gente cai numa fase das nossas vidas onde tudo que nós queremos é nos escondermos na multidão. Nós queremos estar ali, aparecer, queremos estar perto de Jesus, talvez ali tomar proveito do milagre, ou da cura, ou da provisão que Ele irá fornecer. E nós estamos ali no meio da multidão, estamos ali, queremos receber a bênção, mas estamos felizes ali em nos esconder atrás de uma multidão, de um povo qualquer. E muitas vezes nós caminhamos assim com Jesus, meio sem propósito, meio sem missão. Mas Ele não deixa que nós façamos isso. Há um momento na nossa caminhada com Jesus, onde Ele para, e Ele se volta para nós, e Ele então nos chama para o seu propósito. Porque Ele fala assim, olha, eu não estou caminhando para um lugar qualquer, eu não estou vivendo a minha vida só para comer, dormir e depois repetir. Eu não estou vivendo a minha vida só para os propósitos aqui dessa terra. Eu tenho algo mais a fazer. Eu tenho um propósito que vem do alto, eu tenho uma missão que irá ser cumprida neste mundo, e é por isso que eu preciso de seguidores. E é por isso que eu preciso que você venha após mim, porque você vai carregar essa missão para frente. Isso é desafiador, porque quando a gente vê, muitas vezes quando a Bíblia fala de multidões, e Jesus tocando na vida de alguém específico no meio da multidão, é geralmente quando acontece algum milagre, né? É geralmente quando acontece alguma coisa boa. Por exemplo, na passagem da mulher com fluxo de sangue. O que aconteceu? Havia uma multidão e todos ali pressionavam a Jesus, mas de repente ela foi lá e tocou a Cristo e ela foi curada. E tanto que havia tanta gente que ninguém sabia quem havia tocado a Jesus. Então, mas ela conseguiu chegar ali e tocar a Cristo. Ou, por exemplo, na passagem do Bartimeu, do cego na estrada de Jericó, havia uma multidão e ele então gritava alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, até que então Jesus vira para ele e o identifica, e ali no meio da multidão identifica ele, então cura a cegueira dele. Quando a gente vê, geralmente relatos onde Cristo separa alguém da multidão, é geralmente porque ele vai fazer um milagre, ou porque ele vai fazer alguma cura. Mas aqui nessa passagem, Jesus se volta para a multidão, e não necessariamente fornece algo para o indivíduo, mas requer algo do indivíduo. Você ouviu que você está ouvindo o que eu estou falando, né? Havia uma multidão e Jesus não necessariamente fornece algo para o indivíduo, mas ele requer algo daquele indivíduo. Ou seja, para que o indivíduo entre na missão que ele está prestes a fazer, esse indivíduo ele tem que dar um passo para frente, ele tem que se prontificar e dizer, essa pessoa sou eu vou fazer isso, eu vou tomar essa iniciativa, eu vou tomar a minha cruz e te seguir até Jerusalém. Então, meus amados, nós chegamos numa fase na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, onde Ele, mesmo que nós estejamos nos escondendo por detrás da multidão, Ele vira até a nós e Ele profere um chamado. Agora cabe a nós responder ou não esse chamado. Cabe a nós tomar um passo para frente ou não, porque Jesus não estava falando com uma pessoa específica aqui. Nós não sabemos o nome da pessoa, mas Jesus estava falando para aquela pessoa cujo coração estava voltado para Ele. Então, às vezes, quando Deus declara uma palavra assim no meio da multidão, nós temos que testar o nosso coração.
Será que eu estou preparado para seguir a Cristo? Será que eu estou preparado para o preço que isso vai me custar? Será que eu quero realmente seguir a Cristo no propósito e na missão que Ele tem para mim? Ou será que eu estou andando com Ele só pelos benefícios que isso me fornece? Andar com Jesus só por causa da bênção é muito fácil. Andar com Cristo só por causa do benefício que Ele tem para nós é muito fácil. Mas o verdadeiro efeito, a verdadeira essência da vida cristã é quando nos tornamos um discípulo e andamos com Ele naquilo que até vai nos custar algo. Porque é quando nós sacrificamos então semeamos a nossa própria vida, é que começamos a dar fruto verdadeiro. Amado, Jesus, Ele não retém, a Bíblia fala que Deus não retém a sua bênção. Ele abençoa tanto o justo quanto o injusto. A chuva cai tanto pelo justo quanto no injusto. Não é nada especial, vamos dizer assim, não é nada que nos separa dos demais em receber algo de Deus. Deus faz isso, Deus é um bom Pai, é o que Ele faz. Ele dá vida. Porém, algo a um nível mais profundo na nossa caminhada ainda, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Uma coisa nós requeremos a vida de Deus, mas outra coisa totalmente oposta é nós entregarmos a nossa vida a Ele. E quando nós entregamos a nossa vida, então, é que coisas começam a acontecer. Então a gente vê no contexto bíblico que sempre quando Jesus prova o caráter dos seus discípulos, ou Deus prova o caráter do seu povo, é porque Ele está prestes a fazer algo muito grande. Então você tem que se alegrar, muitas vezes quando você passa por provação, ou você está pensando que você está numa fase onde realmente Deus está refinando a sua vida, você está passando pelo fogo. Porque de acordo com a narrativa bíblica, isso significa que Deus está prestes a te promover. Então a prova, ela sempre leva à promoção. Amém? E não tem como você ser promovido sem você ser provado. E é nessa realidade que nós vivemos. Só que existe uma tendência, porque o propósito divino de Deus nas nossas vidas, ele vai requerer um processo divino também. Escreve isso aí se você está anotando. O propósito divino requer um processo divino. Muitas vezes nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas, mas nós queremos fazer isso nos nossos próprios termos, nas nossas próprias forças, na nossa própria disponibilidade. Nós queremos fazer isso no nosso próprio jeito. Falamos, não, Deus, sim, Deus me usa, mas só me usa aqui e ali, só me usa quando eu quero. E nós não estamos dispostos, então, a entregar toda a nossa vida. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas vai requerer uma maneira de Deus de fazer as coisas. Mas esse processo, ele nem sempre condiz com a promessa. Porque, olha só na narrativa do povo de Israel. O povo havia estado escravos no Egito por volta de 430 anos, a palavra diz. E ali nos mais de 400 anos eles já aprenderam, muitas gerações já se passaram, já aprenderam a ser escravos. Mas de repente aparece um camarada chamado Moisés que fala que Deus quer libertar o seu povo da escravidão e os levaram à promessa. Mas nesse interim, entre a libertação e a entrada da promessa, há um processo. E esse processo que acontece no deserto, então, na vida deles durou 40 anos, mas foi um processo onde Deus estava ensinando ao seu povo uma nova maneira de ser. Deus estava ensinando ao seu povo uma nova maneira de pensar. Deus estava ensinando ao seu povo que o verdadeiro Deus não eram os ídolos do Egito, que a verdadeira razão de viver não era construir monumentos para si mesmo. Deus estava ensinando para o seu povo que eles haviam de ser um povo separado, um povo em aliança, um povo santificado, para que eles pudessem ser testemunhas de quem Deus é na terra. E é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus não existe apenas para nos abençoar e nos dar mais daquilo que nós já temos. Deus quer nos separar para que nós sejamos um povo que é chamado pelo seu nome, que nós sejamos um povo que é santificado, para que então assim nós possamos dar testemunho de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Oh. Glória a Deus. E é exatamente isso aqui que acontece. Eu lembro
quando Deus fez isso na minha própria vida, aqui nós vemos que grandes multidões seguiam a Jesus, mas de repente ele para no meio do caminho, ele volta e ele fala com alguém. Eu lembro quando aquele alguém foi eu. Eu tive uma adolescência meio conturbada, assim, no meio, quando estava no high school, eu gostava muito assim de tomar cerveja com meus amigos, ir para festa e fumar maconha com meus amigos, e isso me colocou em encrenca. Eu entrei em encrenca, eu tive um DUI, e nesse DUI eu tive aqui na Georgia. E eu estava, quando acontece um DUI, né, alguém vai lá, faz o bail para você sai da prisão, mas você tem que voltar para uma corte. E eu voltei para a corte, então, e aqui no Cobb County, o juiz falou assim, olha, porque a tua ofensa foi tão grave, você entrou na casa de alguém com seu carro, eu estou ordenando você a voltar para a prisão por mais 2 dias, você vai ficar mais 2 dias na prisão, e depois vai ficar mais 1 ano em probation, e tudo mais aquilo que acontece. Aí o que acontece então é que quando você está lá na corte, eles pegam você e colocam você lá no sótão, no holding cell que eles chamam, né, onde eles te seguram ali até vir o ônibus da penitenciária e levar todo mundo junto, né, no final da tarde. E eu tinha entrado naquele lugar, e então o carcereiro leva você, e você entra assim, eu tinha entrado naquele lugar, e então eu cheguei na cela, ele abriu a porta da cela e falou, fica aí, espera aí. E eu lembro que quando eu sentei, passou assim um tempinho, eu comecei a pensar sobre a minha vida, eu falei, pela primeira vez, eu posso dizer assim, pela minha primeira vez, assim, meu coração clamou a Deus. E naquele momento eu orei assim, falei, Deus, se o Senhor realmente existe, me tira desse lugar. E olha só, eu cresci na igreja, meu pai é o pastor, e eu cresci vendo Deus fazendo coisas, mas eu cresci na multidão. Eu não conhecia a Deus ainda pessoalmente, eu conhecia Ele de ouvir falar. Então eu ali orei e falei, Deus, se o Senhor existe, me tira desse lugar. E, sem brincadeira, passou 10 minutos. Eu estava ali sentado, naquela mesma cela, chegou aquele mesmo carcereiro e falou, olha, você vem comigo. Ele abriu então a cela, eu comecei a seguir ele me levou para um quartinho. E quando você vai para a prisão, o que acontece, eles pegam todos os seus pertences, teu cinto, se você tem joia, relógio, celular, tiram um cadastro do teu tênis, qualquer coisa, eles tiram e colocam tudo separado, assim, você não fica com nada. Então eu cheguei naquele lugar, havia uma mesa lá e ele falou assim, olha, essas coisas são tuas? Eu falei, sim, são minhas. Ele falou, então, pega tudo e me siga, vem comigo. E eu fui colocando o meu cinto, fui tentando enfiar coisa no meu bolso, calçando o meu tênis, e comecei a seguir esse homem. Então nós descemos uma escada, passamos por uma porta, outra porta, de repente a gente chega numa porta de segurança, assim, ele coloca um código lá, e olha na câmera assim, faz um sinal, e ele abre a porta, e eu então naquele momento eu olho para fora, eu vejo o sol, aqui em Cobb County, ali em Marietta, e ele olha para mim e fala assim, sai daqui e nunca mais volte para esse lugar. E eu saí, e o meu pai tinha me acompanhado naquela data, e então ele já estava em casa já, e eu lembro que eu estava com o meu celular, agora eu liguei para ele e falei, pai, vem me buscar, porque eu não estou mais lá. Eles me deixaram ir. Mas aquilo começou um processo de Deus na minha vida, tremendo. Porque do nada, depois daquele dia, eu comecei a querer conhecer esse Deus. Mas eu estava sem carteira de motorista, eu estava em probation. Aí, do nada, me veio uma ideia. Eu falei assim, quer saber, eu vou ir morar fora. Vou ir passar 1 ano na Inglaterra. E o meu carro havia dado perda total e o seguro me pagou pelo valor total do carro. Então eu tinha o dinheiro do carro, eu falei, eu vou usar esse dinheiro para ir passar um tempo na Inglaterra, sei lá, conseguir um trabalho ou algo assim. E depois de alguns meses indo para o probation lá, eu cheguei para o meu PO, né, o probation officer, falei, olha, eu quero ir para a Inglaterra. Tal. E ele falou, olha, André, você está indo bem aqui no teu probation,
se você pagar todas as suas multas e tudo o que você tem que pagar aqui, você pode ir, eu libero você para ir para a Inglaterra. Eu falei, beleza. Aí então, usei parte daquele dinheiro, paguei, e eu fui para a Inglaterra. E eu estava na Inglaterra, então, como um moleque de 19 anos, encontrei um lugar para morar lá, estava morando lá sozinho. E eu comecei, então, eu não conseguia achar trabalho, eu achei trabalho num pub. Aí eu comecei a trabalhar num pub, que é um bar, e a minha vida começou a mais ou menos cair do mesmo jeito que era antes. E eu passava, então, dias lá, trabalhando no pub, ficava até a noite, depois ficávamos lá até de madrugada, né, bebendo com os amigos. E daí ia para casa, acordava e fazia tudo de novo. E num certo domingo, eu estava sentado assim na minha cama, e eu lembro da cena como se fosse hoje. Que eu falei, quer saber, eu vou procurar uma igreja. E então aquele processo começou a andar na minha vida, e eu liguei para o meu pai, eu falei, pai, o senhor conhece alguma igreja aqui na Inglaterra? Ele falou, conheço o fulano de tal, que está lá, tal, está aqui o nome da igreja dele, o endereço. Eu falei, beleza, eu vou lá. Então eu saí procurar essa igreja, eu não a encontrei, mas encontrei outra. Uma igreja também brasileira, que ficava ali na vizinhança. Eu falei, quer saber, vou entrar nessa aqui. E quando eu cheguei, porque eu tinha me perdido lá, quando eu cheguei já tinha começado o culto, já estava na hora do louvor. E a igreja estava cheia, era uma igreja pequena, mas estava cheia. E eu entrei, então, e eu sentei na última cadeira lá atrás. E eu estava ali escondido na multidão, eu queria estar na igreja, mas eu estava ali escondido na multidão. Aí passou uma música ou duas, a gente estava ali, passou depois mais um tempinho, aí a moça que estava na minha frente, ela vira para mim assim, na hora do culto, no meio do louvor, ela vira para mim assim, começa a profetizar toda a minha vida, tudo o que tinha acontecido na minha vida, que tinha me levado até aquele momento. Ela passou uns 5, 10 minutos falando tudo, Deus revelando tudo o que havia acontecido na minha vida. E então foi como se Deus estivesse apontando o dedo dele para mim no meio da multidão, falasse, olha, eu tenho um propósito para você, eu estou te chamando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo na sua vida, você é precioso para mim, e você tem feito isso e aquilo. E ela foi falando tudo especificadamente, conforme tinha acontecido. Todo esse lance na corte do DUI, de sair aqui dos Estados Unidos, tudo, Deus foi revelando para ela. E naquele momento, veio um quebrantamento no meu coração tremendo, que eu caí no chão, e caí em prantos no chão. Quando eu levantei, o culto já havia terminado, não havia quase mais ninguém na igreja, e eu estava ali com meu coração quebrantado, mas eu levantei, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa totalmente transformada. Cristo havia tocado no meu coração. E eu lembro que naquela noite, eu fui para casa e joguei todas as minhas coisas fora, que não me edificavam. Joguei tudo fora, para mim não era nada. As coisas mais preciosas que eu considerava para mim na minha vida, se tornou como lixo. Eu joguei tudo fora. E no dia seguinte eu cheguei lá no pub e falei, olha, não vou mais poder trabalhar aqui. Eu preciso de um ambiente melhor. Aí o rapaz falou assim, good luck. Eu falei, beleza. Aí naquele mesmo dia eu saí e encontrei um outro emprego. E Deus começou então a transformar a minha vida. No final daquele ano, que eu estava lá na Inglaterra, eu fui passar um ano lá, no final daquele ano eu já sabia que eu tinha um propósito para o ministério, que Deus estava me chamando para andar e servir a Ele a tempo integral. Então nós temos momentos na nossa vida assim, onde Jesus vira para nós estamos escondidos na multidão, mas Ele aponta o dedo para nós, e Ele fala exatamente conosco, mas cabe a nós respondermos a esse chamado. Não adianta nada nós seguirmos a Cristo na multidão e chegarmos até Jerusalém, porque a multidão em Jerusalém, quando Jesus entrou naquele domingo em Jerusalém, na sua última semana, quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão clamava, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lembra da passagem? Mas uma semana depois, na sexta-feira, só 5 dias depois, a multidão já estava clamando, crucifica-o, esse blasfemo, esse desgraçado, crucifica-o. Então, muitas vezes a gente está contente em andar somente na multidão, mas a mentalidade da multidão, ela muda
da noite para o dia, ela muda de um dia para o outro, mas a mentalidade e o compromisso do discípulo, ele continua firme, ele continua até o propósito final. E é por isso então que Jesus vira para nós e nos chama, e então testa o nosso coração. E eu vejo aqui alguns fatores, eu quero lidar com eles bem rapidinho aqui com vocês. Eu vejo alguns fatores no qual Deus age na nossa vida e Ele quer nos provar. Ele quer que são fatores que precisam morrer. Então, se você tem o seu boletim aí, você pode ver que o fator número 1 é o fator da autodeterminação. Olha aqui no versículo 25 até o 27. Então, grandes multidões o acompanhavam, e ele disse: se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Na profundidade da nossa identidade, de quem nós somos, estão os principais motivadores pelos quais nós seguimos a Cristo. Na profundidade, lá no centro do nosso ser, de quem nós somos, estão as razões pelas quais nós existimos. Aquilo que nós queremos mais na nossa vida. Olha aqui no versículo 26. Se alguém vier após mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, mulher e filhos. Eu realmente não gosto dessa minha versão aqui, que diz aborrecer, porque ela não faz jus ao verbo que Jesus realmente está usando aqui. A palavra aqui não é aborrecer, a palavra no grego aqui ela é missi, que significa odiar. Não é apenas aborrecer, uma coisa é você aborrecer alguém, e a pessoa fica aborrecida, mas aqui ela significa odiar, que significa, no contexto que Jesus está falando aqui, amar menos. Não é apenas aborrecer, alguém vai ficar aborrecido que você está me seguindo, não. Aqui Jesus está chamando para uma devoção que é completa, a ponto que o meu amor por Ele não é tão maior do que o meu amor por todas as outras coisas, incluindo o meu amor pelas coisas que eu mais pelas coisas mais preciosas para mim. Então, a palavra aqui de Jesus, ela é uma palavra forte, porque ele usa realmente essa palavra odiar. Essa palavra aqui é a mesma palavra que é usada no Evangelho de João, quando Jesus fala assim: o mundo me odiou e eles então vão odiar a vocês. É a mesma palavra, essa palavra missi, que é uma palavra que está em total dicotomia, em total oposição à palavra do amor. Jesus requer um amor por parte de nós, que é um amor que é maior do que qualquer outra coisa. Essa palavra ela é dita de maneira forte mesmo, porque ela é uma palavra que ela tem que causar separação. Porque olha, porque o contexto aqui, Jesus quer separar os seus discípulos do meio da multidão. Tem uma multidão, e dentro dessa multidão há várias pessoas de vários segmentos, com várias intenções, e ele quer peneirar essa multidão, ele quer saber quem realmente são os seus discípulos. Então ele usa uma palavra dura mesmo, porque ele quer causar essa separação. Mas isso é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa, antes de Deus nos usar, o que ele faz, ele nos separa da multidão. E essa palavra separação, ela tem um significado, e o significado dessa palavra é consagração. Ele nos separa, ele nos coloca de lado, ele nos consagra para um propósito que só ele tem para nós. Onde o meu amor por Ele é maior do que o meu amor por qualquer outra coisa. Ele testa as coisas mais preciosas do nosso coração e revela realmente comprometidos nós somos a Ele. Então não é em vão que Ele trata direto de onde está a nossa maior lealdade. Mas para a gente entender essa passagem, a gente precisa entender ela no contexto bíblico da revelação de Deus em toda a Bíblia. Porque a sociedade judaica era uma sociedade orientada por honra. A honra para o judeu era a coisa mais preciosa para ele. Se ele fosse desonrado,
se ele fosse alguém sem honra, isso significaria que ele estava nos níveis mais baixos da sociedade. E a gente vê isso também na própria palavra, né? No quinto mandamento, por exemplo, lá em Êxodo 20, no capítulo 12, Deus fala assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E a gente pode ler então essa passagem e falar assim: mas como que Deus está falando isso para mim agora, que eu tenho que aborrecer ou desonrar os meus pais para seguir a eles? Se lá no versículo, lá em Êxodo 20, ele está falando que eu tenho que honrá-los, Deus não está se contradizendo? Não, muito pelo oposto. Porque se você tomar o quinto mandamento, lá em Êxodo 20, você tem que tomar os primeiros 3 que vêm antes dele. E os primeiros 3, eles têm a ver com Deus, com adoração a Deus. Então, você toma o quinto versículo que fala: honra o teu pai e tua mãe, no contexto dos primeiros 3 que fala: eu sou o Senhor teu Deus, você não terá outros deuses senão a mim, você não farás imagem de escultura para adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, o honrar o pai e a mãe, ele só é realmente cumprido quando Deus está em primeiro lugar, quando o nosso coração primeiramente é dele. Agora, na sociedade judaica nem sempre era assim, porque a sociedade judaica era uma sociedade movida por honra. Em sociedades onde honra é o maior valor, o que geralmente você tem você constrói uma orientação, uma maneira de ser, onde você está sempre querendo subir para o próximo nível do teu valor. Ou seja, aqueles que você quer agradar é sempre quem está acima de você. E você então despreza os que estão embaixo, porque eles são desonráveis. Eles estão desgraçados. Eles são não dignos de honra. Então a gente vê isso na Bíblia. Agora o evangelho começa a fazer sentido. Quando aparece lá o coxo e os discípulos perguntam: Deus, quem pecou? Foi o pai ou a mãe para que ele nascesse dessa forma, amaldiçoado desse jeito? Ele fala: não foi nem o pai nem a mãe, mas ele é assim para que nele seja revelado a glória de Deus. Você começa a ver então que Cristo ele vem para remoldar e remodular a orientação pela qual guiava a vida das pessoas naquele momento. Então você vê que essa incessante busca de honra e reconhecimento não levava a lugar nenhum. Então você tem, quando Jesus bate de frente com os fariseus, exatamente nesse contexto. Por exemplo, lá em Lucas 7, quando Jesus entra na casa de Simão, o fariseu, e ele fala assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não deu água para os meus pés, nem perfume para a minha cabeça. Você não me honrou como seu convidado, porque para Simão, o fariseu, Jesus não era alguém que era digno de honra. Ele não tinha que honrar a Jesus. Ele tinha que honrar aquele que estava acima dele, porque para Simão, o fariseu, Jesus era alguém desonrado. Então Cristo fala muito disso nos evangelhos, quando ele fala assim: olha, quando tem um banquete, não busque os primeiros lugares. Ele fala: não busque os lugares de honra, porque vai que alguém chega lá e fala: olha, chegou alguém aqui que precisa desse lugar, então você é desonrado. Mas ele fala: busque os lugares menores, para que você então possa ser promovido. Ou seja, ele remolda, ele reformula a orientação que guiava a maneira de viver do povo daquela época. Ele fala: olha, busca ser humilde, porque quando você for humilde, quando você não for altivo aos seus próprios olhos, você então será honrado. Então a Bíblia fala muito disso, em nós seguirmos a Cristo dessa forma. Então é isso que você tem numa cultura que é orientada por honra. Os seus direitos, os seus privilégios, o teu valor pessoal, ele é determinado pelo teu capital social. Agora você entende porque eu estou usando aqui a palavra do fator da autodeterminação. Porque diferentes culturas agregam valor para diferentes coisas. Por exemplo, na China é uma cultura de honra. E lá na China,
nos séculos passados, aí, uns 300 anos atrás, havia um costume que era amarrar os pés das meninas para que elas fossem de um certo formato, que é tipo aquele sapatinho chinês que a gente vê por aí. E esse é um costume que, então, quebrava os ossos dos pés das meninas e causava um dano tão tremendo nos pés, mas era vergonhoso naquela sociedade você ter um pé grande, uma mulher ter um pé grande. Então, eles amarravam e continham os pés, mesmo para não passar aquela vergonha, mesmo se isso fosse causar dor. E isso era um valor pessoal, porque quando a mulher saía na rua, ninguém podia ver que ela tinha um pé grande. O pé dela tinha que ser de um certo formato e de um certo tamanho. Eu posso dar aqui até um exemplo engraçado, que talvez você possa se relacionar. Eu estava recentemente no Brasil e vira e mexe, o pessoal falava, vamos lá no shopping e tal. E eu comecei a notar a diferença, né, depois de viver tantos anos aqui nos Estados Unidos, que quando a gente falava, vamos lá no shopping, aí o pessoal ia tomar banho, colocava a melhor roupa, penteava o cabelo, passava perfume. Eu falava, nossa, a gente vai para o casamento? Eu falava, não, vamos lá no shopping. Você ri, né? Porque na verdade é assim, porque, não posso passar vergonha, eu vou lá no shopping, não tem, né? A minha aparência aqui é minha honra, não posso passar vergonha. Vai que um conhecido está lá e me vê lá. Agora, isso é engraçado para você que está há anos aqui nos Estados Unidos e vai no shopping de pijama, né? Não está nem aí. Porque esse não é um valor que essa cultura tem, mas isso é um valor que nós lá no Brasil nós temos. Então, diferentes culturas valorizam diferentes coisas. E nisso está o teu valor pessoal. Aquilo que você é determinado pelo teu capital social, por aquilo que as pessoas acham de você. Mas Jesus, ele vira para essa multidão, ele fala assim, olha, não vai interessar o que as pessoas acham de você, porque teu amor por mim tem que estar acima de todas as outras coisas. Então ele usa esse termo mesmo, que é odiar, não é aborrecer, é odiar, porque ele quer separar o amor a ele ao amor a todas as outras coisas. E amados, o nosso amor a ele tem que ser maior com nosso amor a agradar alguém, o nosso amor, a nossa própria honra, o nosso próprio valor. E é nisso então que a nossa vontade é moldada pelo ganho que nós temos então, pelo ganho que nós vamos ter então ao vivermos a nossa vida. Estão entendendo? A nossa vontade é moldada por isso. Não, eu tenho que fazer essas coisas porque isso vai trazer essas consequências para mim. Igual no Brasil. Não, vamos lá tomar banho, colocar a nossa melhor roupa, porque nós vamos passear no shopping e o pessoal vai estar lá para ver a gente. É engraçado, mas não é, porque isso está dentro do coração, da natureza humana. Então a autodeterminação, ela toca no maior problema de todos. Cristo começa aqui o seu discurso, ele vai logo no coração das pessoas. E ela toca logo no maior problema de todos, que é o problema do arbítrio, que é o problema da vontade. Ele quer o seu arbítrio. Lembra que o arbítrio foi a causa pela qual Adão escolheu o pecado. Nós chamamos isso de livre arbítrio. Ele quer a sua vontade, ele quer a sua devoção, ele quer o seu amor acima de todas as outras coisas. Então nós temos que entender essa passagem dessa forma. E quando nós começamos a ver essa tendência que nós temos no nosso coração em valorizar outras coisas acima de Deus, nós temos que voltar e sondar o nosso coração e falar, qual que é o valor aqui que realmente me orienta? O que realmente está me orientando? Quais são as minhas ambições? Será que o meu coração está totalmente entregue a Deus? Essa realidade pode ser longínqua para nós, mas ela não é. Porque hoje nós temos esses salvadores funcionais, vamos assim dizer. Nós temos ídolos na nossa cultura que nos dão valor, que nos dão significado, que dizem quem nós somos. E ídolos são assim, amados. Ídolos, eles são sempre culturais. Quero que você pense
nisso um pouquinho. Os ídolos são culturais. Ele não importa de onde você veio, para onde você vai, ou quão longe você veio, porque todos nós temos ídolos em nossa cultura. Alguém uma vez disse assim que em Boston, eles valorizam aquilo que você sabe. Em Nova York, eles valorizam aquilo que você tem. Mas em Washington, D.C., eles valorizam quem você conhece. E eu perguntaria, e aqui em Atlanta? O que é mais valorizado? O que é que nos atribui honra e valor? Qual que é o sistema que nos orienta? Será que a minha vida está sendo governada por ídolos? Será que a minha busca por honra e aceitação no mundo é maior do que a minha devoção a Cristo? E é exatamente isso que ele está falando aqui. Mas ele não para aí, Jesus fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não havia nada mais vergonhoso na cultura judaica do que a cruz. Tanto que Paulo fala que a cruz, ela se tornou tolice para os gentios e vergonha para os judeus. Ela se tornou, a cruz era tão vergonhosa que morto na cruz era só aquele que era amaldiçoado. Tanto que na cruz o crucificado era sempre crucificado fora dos portões da cidade, porque ele era alguém rejeitado, alguém amaldiçoado. Não havia nada mais vergonhoso para um judeu do que a cruz. E mesmo assim Jesus fala, há uma cruz na qual eu e você temos que tomar. Nós vamos ter que confrontar os ídolos da nossa cultura para que o reino de Deus possa então tomar raiz, para que o reino de Deus possa ser inaugurado. Nós temos que viver a nossa vida de uma maneira totalmente diferente do que o mundo vive, para que então nós possamos testemunhar do reino de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Porque uma vez que nós entendemos isso, então nós damos aquele passo para fora da multidão e falamos, olha, Jesus, estou aqui, faça o que o Senhor quer de mim. Então o único relacionamento salvífico que nós temos é aquele com Jesus. Nós vemos aqui nessa passagem que Lucas não fala com quem que Jesus estava falando, ele não aponta para ninguém, mas ele estava apontando para aquele que estava disponível a seguir. Então nós vemos nessa passagem que Deus não está tão preocupado com a tua habilidade, assim como Ele está com a tua disponibilidade. Amém? A primeira coisa que tem que morrer para que possamos seguir a Ele de uma maneira verdadeira e fiel é a nossa autodeterminação. Nós temos a tendência de ditar os nossos próprios passos, de dizer a Deus aquilo que Ele tem que fazer. Mas nós vemos no Evangelho que essa primeira coisa que tem que morrer em nós. Deus tem que governar sobre o nosso arbítrio. E quando Ele governa sobre a nossa vontade, Ele então pode fazer a sua vontade através das nossas vidas. Amém? Não tem como Ele fazer a sua vontade se a nossa própria vontade é o nosso maior ídolo. Então deixa eu fazer umas perguntas aqui para você. Quão preparado eu estou para sacrificar os meus direitos e os meus privilégios e aquilo que eu penso que eu mereço para que Cristo possa reinar em mim? Como Deus está em primeiro lugar na minha vida? Será que Ele realmente está em primeiro lugar? A quem eu tenho atribuído o poder salvífico? A quem eu acho que vai me redimir? Muitas vezes nós achamos, se eu conseguir um outro trabalho, se eu casar, se eu ter filhos, a minha vida vai ser diferente, ela vai ter sentido. Isso é uma atribuição de poder salvífico. A quem eu tenho atribuído poder salvífico? E por último, quão disponível eu estou? Quando a gente responde essas perguntas, então nós podemos ir para o próximo ponto, que é o fator da autovalorização. E no versículo 28, Jesus continua, ele fala assim, depois de falar que nós temos a cruz, ele fala, pois quais de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos virem e zombem dele, e dizendo: este homem começou a construir uma torre e não pôde acabar. Eu acho impressionante que Jesus usa aqui uma figura de uma torre, porque o ídolo da autovalorização, ela cabe muito aqui, porque Jesus chama, então, nos chama para calcular o preço do empreendimento daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas para entendermos o que Jesus quer falar com isso, nós temos que entender qual que era o papel de uma torre naquele tempo. Amados, a torre era um edifício muito comum naquela época. Hoje é raro, né, nós vermos torres por aí, a gente não constrói torres, não precisa mais disso. Mas naquela época era muito comum. Haviam torres em vários lugares. Haviam torres na cidade e haviam torres no campo. As torres, elas marcavam o território e elas serviam como um lugar de proteção e um lugar de vigia, onde alguém pudesse podia vigiar sobre os seus bens. Então, logicamente, as pessoas construíam torres em volta das coisas que elas mais dependiam, das coisas que elas mais valorizavam. As torres eram construídas em volta das coisas que as pessoas mais amavam. Então, existiam torres na cidade, mas também existiam torres no campo, que era para guardar a lavoura. E a gente vê essa imagem muito na Bíblia. Na época da colheita, toda a produção, então, era trazida para dentro da torre. E ali, então, a torre abrigava o fruto que você tinha semeado e colhido, mas também abrigava aqueles que estavam trabalhando embaixo do seu empreendimento. Então, a torre era um sinal vertical daquilo que estava acontecendo horizontalmente. Estão entendendo? A torre era um sinal vertical de um trabalho que estava acontecendo no campo. Então, se a tua torre era grande, era porque o teu campo era grande. Se a tua torre era pequena, era porque o teu campo era pequena. Porque quem que constrói uma torre que não tem nada a ver com o campo? E é por isso que Jesus fala aqui, que algumas pessoas tinham a tendência de construir uma torre maior do que elas realmente precisavam. Porque ao passar por algum lugar e ao ver o tamanho de uma torre, aquilo falaria para mim que o empreendimento daquela pessoa era grande. Se eu visse uma torre grande, ela apontaria para um campo que era grande também. Então a torre era um sinal vertical daquilo que estava acontecendo horizontalmente. Mas Jesus está falando que tem gente que não calcula o custo, que quer ter torre mesmo sem antes arar o campo. Ou seja, que quer ter torre grande, mas o campo é pequeno. Ela quer ter torre grande, mas não tem condição nem de terminar aquilo que começou. Porque a torre era um sinal exterior que demonstrava a grandeza de alguém. Porque, então, você podia ter uma torre grande, mas o teu campo teria que condizer com o tamanho da sua torre. Agora tem gente que quer torre grande, mas o campo é pequeno. Ou às vezes quer torre grande, mas nem sequer arou ou abriu o campo ainda. Isso é uma imagem da religião. São fatores externos que determinam o nosso valor. Tem gente que gosta de construir torre para que todos possam ver, mas no campo delas nada está acontecendo. Tem gente que gosta de gritar alto, falar alto, orar em línguas, dar glória a Deus, mas o coração está longe de Deus, o coração não está arado. Tem gente que gosta da imagem, do valor, que gosta dos poços altos, mas não está lá no campo servindo. Então Jesus está apontando exatamente para isso aqui. Quem constrói uma torre sem antes calcular a despesa para ver se consegue terminar? Porque a torre tem que condizer com a tua vida. O tamanho da tua torre tem que condizer com a obra que está no teu coração. Que Deus está fazendo no teu coração. É igual a figueira sem o fruto lá de Marcos. É igual aquela figueira que vem e Jesus vai até ela é verde, parece que tem fruto, mas quando Jesus chega a ela vê que ali não tinha nada para ele. Muitas vezes tem gente que valoriza a aparência externa das coisas sem antes tratar do coração. Amado, não toca ainda, tá? Já vou terminar.
Então, o que a gente vê muitas vezes é que a autovalorização ela se torna um ídolo na nossa vida. Nós queremos ter a aparência de algo sem antes Deus trabalhar no nosso coração e alinhar o nosso coração. Eu estou pregando agora. Tem gente que busca título, mas não tem testemunho. Tem muita gente por aí que só quer título, quer ter título na casa de Deus, mas não tem testemunho de vida. Antes de termos título, nós temos que ter testemunho. Antes de termos uma torre, nós temos que arar o campo, preparar o campo que é o nosso coração. Porque qual que é a quantidade de fruto que o meu campo realmente está produzindo? Muitas vezes a gente vive e valoriza a aparência das coisas, os fatores externos. Pensa, se eu estivesse lá, se eu construir uma torre grande aqui, todo mundo vai achar que eu tenho tudo isso. Eu estava com uns amigos lá no Rio de Janeiro e um amigo meu mora na Barra da Tijuca, e eu falando com o cara assim, ele falei, nossa, como o pessoal aqui tem carro bonito, né? Ele falou, André, eu tenho vários amigos aqui que tem carro bonito, carro do ano, mas dentro da casa deles não tem nada. Eu tenho um amigo meu aqui que ele anda de carro do ano, mas ele me ligou outro dia para emprestar dinheiro para colocar comida na mesa dele. E, amados, muitas vezes a gente vive por uma orientação que é totalmente contrária àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que a gente está valorizando? Qual que é a nossa autovalorização? O que mais que a gente busca na vida? O que nós queremos que as pessoas conheçam de nós? Tem gente que quer ter torre sem antes mesmo pegar no arado. Você tem que começar pelo arado, tem que pegar no arado, tem que abrir o campo, tem que remover as pedras, tem que matar espinho, tem que capir, tem que tirar a erva daninha, você tem que preparar o caminho, tem que preparar o terreno para que depois você possa ter uma torre. Amém? Tem gente que quer título, mas não tem testemunho. Mas muitas vezes de nós aqui nós estamos caminhando com Jesus e a gente vê isso nos próprios discípulos de Cristo. A intenção deles era diferente. Você vê assim especialmente com Tiago, João, a mãe deles chegou para Jesus e falou assim, olha, quando você entrar no seu reino, deixa que o meu filho e o outro sente na tua direita e na tua esquerda. Muitas vezes a gente está andando com Jesus por causa de título. Nós queremos a promoção sem passar pela prova. Nós queremos ser promovidos e exaltados sem antes nos humilharmos, sem antes chegarmos a Ele e dizermos, faça em mim a tua vontade. Então a gente tem que pegar no arado, porque antes de construir qualquer tipo de torre, o nosso valor, ele tem que estar baseado naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, amém? O teu valor, ele está baseado no testemunho que você tem. Você foi salvo, você foi remido, você foi liberto, você foi curado. Deus te tirou do poço, Deus te tirou da escravidão do pecado. Nisso está o teu valor. Jesus deu a sua vida por você, para que você então possa atingir o teu potencial nele, amém? O nosso valor está no nosso testemunho e mais coisa nenhuma. Então Jesus fala no versículo 30. E dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ele fala que isso é tolice, que isso é um motivo de zombaria. Quem que constrói coisas externas sem ter nada por dentro? Como que isso vai? O que está segurando? Quais são os seus alicerces? O que está te mantendo em pé? A gente tem a projeção do sucesso, mas o nosso campo não produz nada. A gente levanta a mão no culto, mas o nosso coração está longe de Deus durante a semana. Isso é tão inútil quanto uma torre inacabada. Porque uma torre inacabada, ela não serve nem como proteção e nem como um lugar de vigia. Então, quais são as torres que eu tenho levantado? O que eu mais quero que as pessoas saibam de mim? Como que eu tenho me promovido para as pessoas? Como que eu tenho me promovido para o mundo lá fora? Quais são as coisas que eu mais valorizo? Será que o meu título condiz com o meu testemunho? Será que a minha torre condiz com o tamanho do meu campo? E nós temos que responder essas perguntas. Então, por último, a gente vai no versículo 31 e Jesus fala assim, e qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar aquele que vem com 20.000. Caso contrário,
Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada e pede condições de paz. Eu acho interessante que a última coisa que Jesus fala aqui é usar a imagem de um rei. Porque lembra, ele está falando com a multidão. E na multidão não haviam reis. A multidão não sabia nada de reis. A multidão não sabia nada da condição real, mas ele sabia. Jesus era um rei. Mas ele está apontando aqui para um elemento muito mais interno que está dentro de todos nós. Ele está apontando aqui para um elemento que eu chamo do fator da autossuficiência. É engraçado que Jesus usa a imagem de um rei, porque num reino tudo gira em torno de um rei. Num reino, o rei é o absoluto. É a palavra do rei que vai. Ele é o juiz, ele é a lei, o juiz e o executador. E o executor. Ele é tudo. Ele comanda tudo. Tudo aponta para um rei e o seu trono. O seu poder é inquestionável, é absoluto. Mas olha só que interessante, porque tem esse rei, mas esse rei ele precisa entender realmente se algo é suficiente, se o que ele tem é suficiente para aquilo que está prestes a acontecer. E Jesus fala então, qual é o rei que indo combater o outro não senta primeiro para calcular se com 10 pode ir contra alguém com 20.000? Este rei, existe um rei aqui, mas este rei, ele precisa fazer uma autoavaliação. E nessa autoavaliação, ele não pode negar os seus pontos fracos. Esse rei aqui, ele precisa vencer algo que é chamado de negação. Ele precisa vencer algo que a gente chama em inglês de denial. Ele não pode estar em denial. Quando eu contei aquele meu testemunho do meu DUI e tudo mais, parte da minha sentença era que eu tinha que passar por 12 sessões dos alcoólatras anônimos. E então eu procurei um grupo de alcoólatras anônimos e fui lá. E sentei lá com o pessoal e passei por todo o processo. Eu não me considerava um alcoólatra, mas não era por causa disso. Mas eu tive que passar. E eu achei super interessante que o primeiro passo, eles têm vários passos, se eu não me engano são 10 ou 12 passos. Mas o primeiro passo dos alcoólatras anônimos lá é você tem que vencer a negação. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Amado, talvez você não seja um alcoólatra, talvez você não esteja naquela situação, mas todos nós somos viciados em alguma coisa aqui, onde nós achamos que temos total controle. Todos nós, na nossa vida, achamos que somos um rei absoluto, onde nós temos total controle sobre algo, mas na verdade nós temos que reconhecer a nossa insuficiência. Isso é uma coisa que pode levar o nosso reino à ruína. Porque havia este rei aqui então, e este rei, ele não podia negar que ele tinha uma fraqueza. Agora imagina um rei que é absoluto, que nada e ninguém pode questionar, ele precisa olhar para si mesmo e reconhecer que ele é insuficiente. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus é exatamente isso que nós temos que fazer. Mesmo sendo um rei com autoridade, autoridade perfeita e soberana, ele precisa reconhecer a sua insuficiência. E essa é a grande questão da negação. Muitas vezes nós temos batalhas, temos fraquezas, temos dificuldades nas nossas vidas, mas nós caminhamos por aí como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós não precisássemos de ajuda, como se nós não precisássemos de mais ninguém para vivermos a nossa vida. E a primeira coisa, então, que Deus trata aqui no nosso coração é essa questão da autossuficiência. Ele quer tratar o fato de que, olha, eu estou chamando você para andar comigo, mas você precisa de mim, você precisa da minha igreja, você precisa do meu processo, você precisa da minha obra no teu coração. Mas Deus nunca pode agir no nosso coração se na nossa própria vida nós achamos que somos o rei, que nós mandamos, que nós ditamos os passos. E muitas vezes nós vemos que muita gente cai em ruína porque subestimou a artimanha do inimigo, porque subestimou a sua fraqueza. Muitas vezes a gente cai e cai em ruína espiritual e o ministério, e o chamado e tudo mais morre porque acaba subestimando a sua própria força, a sua própria fraqueza.
E exatamente isso que nós vemos aqui, então Jesus no versículo 32 fala assim: caso contrário, se isso é realmente, se esse rei for sábio, ele então manda uma embaixada e pede condições de paz. Agora deixa eu dar um pedaço de sabedoria aqui para você. Tem gente que acha que paz é uma coisa passiva. Fala assim, paz não é passiva. A paz não é passiva, a paz requer trabalho, a paz requer que eu caminhe nela. A paz duradoura, ela só existe quando nós somos capazes de delinear limites para a nossa própria vida. A paz duradoura, ela só existe quando nós sabemos que nós somos das nossas fraquezas e nós deixamos então Cristo ser forte onde nós somos fracos. Tem muita gente que busca paz e quer viver em paz, mas fica caindo, porque se coloca no lugar, se coloca em perigo, se coloca no lugar onde está sempre ali, sob a ameaça do inimigo e fica caindo, nunca tem paz na vida. Mas para termos paz, amados, nós temos que reconhecer que nós somos insuficientes, que a nossa justiça é insuficiente, que a nossa força é insuficiente. Nós dependemos de Jesus na nossa vida, nós precisamos dele. A Bíblia fala assim em 1 Coríntios 10, no versículo 13, que quando nós somos tentados, Deus sempre providencia um escape para que a gente possa suportar. Ou seja, sempre há um plano de paz, mas cabe a nós reconhecermos isso e entrarmos e vivermos dentro daquelas condições. Amado, se você batalha com alguma coisa aqui na sua vida, talvez você saiba o que isso é, está aí na sua mente agora. Se você batalha com aquilo, a primeira coisa que nós temos que fazer é não nos colocarmos naquela posição. Se eu tenho problema com bebida, se eu tenho problema com vícios, se eu tenho problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer meus termos de paz. É delinear ali onde eu irei viver, reconhecer a minha fraqueza e falar, olha, eu não posso ir com você lá, eu não posso ir, talvez lá no sábado à noite com você, mas eu vou almoçar com você no domingo, que tal? E reconhecer a fraqueza para então caminhar em paz. É disso que nós precisamos. Nós não podemos permitir que nosso reino vire ruína. Então nós temos que levar a nossa autossuficiência para a cruz. Dizer, olha Jesus, sê tu forte onde eu sou fraco. Eu vou sacrificar isso em prol daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Amém? Eu quero terminar com isso. Porque nessa cena aqui nós vemos que Cristo, ele estava andando, ele estava numa missão, ele tinha um propósito. Ele estava indo para Jerusalém. E ao passar por vários vilarejos e cidades, multidões iam ter com Jesus. Todo mundo se maravilhava com ele. Mas a maioria daquelas pessoas voltavam para suas casas e continuavam a sua vida como era antes de Jesus passar. Para que você possa entrar no propósito de Cristo para a sua vida, você tem que segui-lo até Jerusalém. Você tem que segui-lo até o ponto da cruz. Mas para que isso possa acontecer, você tem que decidir, aí onde você está, no ponto da sua caminhada, que você irá renunciar todas as outras coisas em prol daquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Talvez você tenha um plano perfeito para a sua vida, o teu plano de carreira já está traçado, o teu ano todo já está agendado, você está, olha, está tudo muito ótimo. Mas a palavra fala que se Deus não construir a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se Deus não cuidar da cidade, em vão guarda o vigia. Então reconheça que Deus precisa vir em primeiro lugar na sua vida. A autodeterminação, a autovalorização, a nossa autossuficiência, talvez sejam os maiores ídolos da nossa época. Porque elas nos colocam no meio. Nós somos o Deus da nossa própria vida. Mas está passando alguém aqui agora. E esse alguém tem um propósito para nós. E esse alguém tem uma missão para nós. E esse alguém tem algo para nos dar que este mundo não pode oferecer. E esse alguém quer nos chamar para um propósito que não é só para o aqui e agora, mas é um propósito eterno. E o nome desse alguém é Jesus. E talvez você está na multidão. Talvez você está na multidão agora e você
está ouvindo esse chamado, Cristo está te chamando. Ele fala: vem após mim, me segue, deixa as suas redes, deixe tudo para trás, venha comigo que eu vou fazer algo em você, que o mundo vai se maravilhar. Eu quero te convidar a ficar em pé agora nesse momento. Vamos encerrar o nosso culto. Mas eu quero lançar esse desafio, que é o mesmo desafio que Jesus lançou para a multidão. E o desafio é esse: que assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Amados, eu quero te convidar a colocar no altar aquilo que você precisa colocar nessa manhã. Será que tem sido a tua autodeterminação? Será que você está numa fase na sua vida onde você está falando: olha, eu vou ditar os meus próprios passos, eu sei o que é bom para mim, é isso que eu quero fazer e pronto. Essa é a essência da autodeterminação. Ou será que você tem se guiado pela autovalorização, onde você tem construído torres, mas talvez o seu campo não condiz com o tamanho da torre que você está querendo construir? Amado, você precisa parar com isso. Deixa Deus trabalhar no campo primeiro, ara o campo primeiro, dê fruto primeiro, e depois comece a almejar grandes torres. Busque testemunho, e depois o título virá. Tem gente que acha que o título sempre gera testemunho, mas é o contrário, é o testemunho que gera título. E esse é o ídolo da autovalorização. Talvez você tenha achado que é autossuficiente, que você não precisa mais da igreja, que você não precisa mais dos irmãos. E quando nós chegamos nessa fase, amados, o que nós realmente estamos falando é que nós não precisamos mais de Deus na nossa vida. Porque a igreja, os irmãos, o corpo de Cristo, é onde está a vida, é onde está aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Lembra que eu falei que no começo, o que Jesus estava fazendo realmente é que Ele estava separando indivíduos do meio da multidão. Ou seja, Ele estava consagrando indivíduos. Eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã. Talvez você precise reconsagrar a sua vida a Ele. Vem comigo, reconsagre a sua vida a Ele. Vamos reconsagrar as nossas vidas. Vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar separado para o teu propósito. Enquanto adoramos agora, vamos fazer isso, irmãos.